Olá, hoje nós estamos aqui de novo no canal do Ser Completo. A nossa intenção hoje é estarmos falando dentro dos temas da profecia da Bíblia e esperança para o futuro. E hoje o tema é: será que as pessoas que morreram estão vivas de algum modo em outra dimensão? Antes de falarmos desse assunto, eu gostaria de te convidar para que você se inscreva no canal, quem sabe acione aí o sininho, né, para que você receba as notificações e também para que você possa estar compartilhando esses vídeos para outras pessoas que ainda não conhecem. Aqui nós falamos de saúde e falamos também sobre a Bíblia, nessa proposta de ser completo. Entendemos que ser completo é somente quando realmente estamos completos em todas as dimensões, né? Nas faculdades físicas, emocionais, espirituais também. Então, hoje o assunto é: o que será que acontece com uma pessoa após a morte? Pela Bíblia, né? Porque a ideia aqui é falarmos dentro da Bíblia Sagrada. Enquanto caminhava por um cemitério, um rapaz passou por uma sepultura e olhou ali na lápide da sepultura, estava escrito as seguintes palavras: Detente, amigo, ao por aqui passares, qual és agora? Eu fui também um dia. Será em pouco mesmo que hora sou, e prepare-te para vir fazer-me companhia. Esse rapaz, não satisfeito, pegou um lápis e rabiscou na lápide as seguintes palavras: Fazer-te companhia não me agrada, enquanto eu não souber a sua morada. Essas palavras são, assim, um pouco em poesia, né? Mas ela tem um significado profundo. Se nós formos pensar bem, toda pessoa, né, sabe que um dia vai morrer. E é importante que a gente saiba o que será de nós. O que vai ser? Que mistério é esse que é a morte, não é mesmo? Então é preciso a gente investigar. E a fonte bíblica é a fonte realmente confiável para sabermos o que será. Olha só, o apóstolo Paulo, ele falando aos romanos, ele disse: Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse verso nos lembra a condição de ser humano. Nós somos mortais. Nós morremos um dia. Isso é a verdade mais nua e crua que todos nós carregamos, né? Tem um ditado que diz que a coisa mais certa deste mundo é a morte. Então vamos lá, vamos ver pela Bíblia como será que o ser humano foi originalmente feito. Nas origens, realmente, como que nós fomos feitos? No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nos diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Existem várias ideias populares a respeito da alma. As pessoas têm medo de verem uma alma. E a pergunta é: você viu alguma alma por aí hoje? A resposta para isso é: sim, nós vimos várias almas. Porque a verdade bíblica nos conta que uma alma nada mais é do que a junção do pó da terra mais o fôlego de vida. Ou seja, eu sou uma alma, você é uma alma. Todos os seres vivos são almas viventes. E pela Bíblia, o termo alma, ele é usado para as pessoas em vida, para dizer que são as pessoas, são as almas.
A palavra alma pela Bíblia, ela é uma tradução de um original. Então, dependendo de onde ela aparece, ela está vindo de um termo original. Como os termos originais eles não eram tão ricos quanto é a língua portuguesa, por exemplo, então, assim, na tradução, às vezes foi utilizada a palavra alma muito pouco para dizer que se refere a um ser completo. A alma é usada muitas vezes para dizer assim, é o ser todo da pessoa, juntamente com as faculdades físicas, as decisões, o caráter. Então, algumas poucas vezes na Bíblia aparece para dizer isso. A maioria das vezes a palavra alma na Bíblia quer dizer o ser vivo, uma pessoa viva. Bom, se nós fomos feitos do pó da terra, mais o fôlego de vida e nos tornamos uma alma, se porventura o pó da terra, que é a matéria, que é o corpo, perde o fôlego de vida, né? A pessoa morre, ela perde o fôlego de vida, o que ela vira? Será que existe alguma entidade, um ser, uma alma, né, como as pessoas falam, por aí, que fica por aí ainda viva, ou viva em outra dimensão? Veja esse texto lá em Gênesis, quando fala que da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveriam comer Adão e Eva, né? Porque no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. E quando, de fato, Adão e Eva experimentaram desse fruto que foi proibido por Deus, que era uma forma de testar se esses seriam fiéis, leais ao seu Criador, veio a sentença, que está em Gênesis 3,19, que nos diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porquanto tu és pó, em pó te tornarás. Então, veja como Deus mesmo deu a sentença a respeito dessa situação. Bom, nós sabemos, né, que houve uma mentira contada lá nos primórdios da história. Gênesis 3,4 nos diz, né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Em São João 8,44, Jesus fazendo uma advertência àqueles homens perversos da época dele que queriam matar a Jesus, né, por inveja, por orgulho. Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. O desejo do pai, que é Satanás, né? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, quando diz que a serpente disse: certamente não morrereis, nós sabemos que foi uma mentira de Satanás, porque a serpente aqui mencionada, segundo o livro de Apocalipse, a serpente é Satanás. Vamos ver aqui alguns textos que nos falam o que realmente acontece com a pessoa quando ela morre. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, nos diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja, a palavra espírito aqui, no original, é ruach, né, no hebraico, que quer dizer o quê? Fôlego de vida. Não é nenhuma entidade que sai, né? Não, é a capacidade de viver, somente isso. Assim como a capacidade que Deus deu a todos os seres viventes foi dado também ao ser humano, não é? Então ele fez aquele boneco, né, que era Adão, colocou nele a capacidade de viver, que é o fôlego de vida, e ele se tornou uma alma vivente. No grego, a palavra espírito aqui quer dizer pneuma, que quer dizer também fôlego de vida. Veja como a Bíblia fala das almas, né? O que elas são? Então veja que Ezequiel 18,4 nos diz: eis que todas as almas são minhas. Deus falando aqui, né, através do profeta: todas as almas dos homens são minhas.
Como é a alma do pai, assim também a alma do filho. Ele estava falando do quê? Ele estava falando das pessoas, do pai, do filho, de todos, né? Ainda ele acrescenta: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, está falando das pessoas ali do Antigo Testamento, do povo de Israel. Então era uma advertência: olha, todas as almas são minhas, todas as pessoas são minhas. A alma que pecar, esta morrerá. Veja, o homem ele não tem uma alma. O homem é uma alma vivente, não é? Então, o pó da terra mais o fôlego de vida é igual à alma vivente. Olha outros textos que nos falam a respeito da alma na Bíblia. Olha, aqui em Deuteronômio 10, 22, diz assim: com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Quem está falando isso? Moisés. Ele está falando para quem? Para o povo de Israel. Então ele disse que com 70 almas, teus pais, falando para o povo de Israel naquela época, desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. O que ele estava querendo dizer? Que os pais desceram com 70 almas mortas? Não, ele está dizendo das pessoas que foram para o Egito com 70 almas. Aqui no livro de Atos, na ocasião, depois que Jesus subiu ao céu, e o trabalho dos Atos dos Apóstolos, né, na igreja primitiva. O que ele diz aqui em Atos 2,43? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Que almas são essas? As pessoas, todos que começaram a ouvir o evangelho de salvação dado pelos apóstolos a respeito de Jesus Cristo. E olha o que o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes 3, 19 e 20, nos revela. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Aqui ele está dizendo o seguinte, que não existe nenhuma coisa que acontece depois da morte para nenhum desses seres, seja ele um ser humano ou um animal, que vai ficar com alguma vantagem de imediato. Nós sabemos pela Bíblia que haverá esperança para o ser humano, mas aqui está mostrando a condição do ser humano em relação ao animal depois dessa morte, essa primeira morte aqui. Essa morte que todo mundo vai ter aqui se Jesus não voltar antes, né? Em Eclesiastes ainda, no capítulo 9, 5 e 6, nos diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aqui se referindo à nossa condição ainda aqui. Então, quando a gente morre, a gente não vai ficar com raiva, com nada. Então, sabe essas pessoas que falam assim, ai, porque ele veio puxar o pé, ai, porque o fulano veio, voltou porque ficou alguma coisa mal resolvida. Não, de jeito nenhum. O livro aqui de Eclesiastes nos fala a respeito dessa condição. E nós vamos ver outros textos. E ainda em Eclesiastes capítulo 9, verso 10 nos diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há ciência, não há sabedoria alguma. Salmo 146, verso 4, o salmista nos revela: sai-lhes o espírito, depois que morre, sai-lhes o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 115, 17 nos diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Então não tem como pensar que alguém está no céu louvando, né? Às vezes as pessoas acreditam que morreu, está como os anjos que estão louvando. Não, não existe isto.
Atos 2,34 nos diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, esses textos todos nos revelando a condição da pessoa quando ela morre. Quem somente pela Bíblia é imortal? Somente Deus. 1 Timóteo 1,17, 1 Timóteo 6, verso 16, nos diz que há o único Deus, né, que é imortal. Somente Deus possui a imortalidade. E o que é imortalidade? Os tradutores da Bíblia usaram a palavra imortalidade para traduzir os termos gregos, que quer dizer atanásia e aptarsia, né? Ausência de morte, incorruptibilidade. Então, o termo imortal na língua portuguesa foi usado para traduzir esses termos aí no grego. Então, é ausência de morte. Quem é o único que tem ausência de morte? Somente Deus. Quem é o único incorruptível? Somente Deus. E os termos como alma, espírito, ocorrem mais de 1.600 vezes na Bíblia, mas nenhuma vez como imortal ou como potencial de imortalidade. Como será que Jesus tratava da questão da morte? Como que Jesus falava da morte? No livro de João, capítulo 11, de 11 a 14, Jesus foi informado de que Lázaro estava doente, muito doente. E ali, em conversa com os discípulos, Jesus disse: Lázaro adormeceu, mas vou despertar-lhe do sono. Aí os discípulos, achando que ele estava falando de um sono, aí Jesus disse: Lázaro morreu. Por que Jesus falou assim? Porque Jesus tratava da morte como um sono. Pela Bíblia, a morte ela é como um sono. A pessoa fecha os olhinhos, dá o seu último suspiro e é como se um sono muito profundo. A pessoa não pensa, não sonha, não vai ficar acordado, atormentado, nada disso. Em 1 Tessalonicenses 4,14 nos diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, olha o termo, dormem, Deus os tornará a trazer com eles. E em 1 Coríntios 15, 16 a 18, nos diz que, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E nós sabemos que ele ressuscitou. Foi um fato inusitado que mexeu tanto com os apóstolos que eles foram capazes de dar a sua vida depois por conta dessa realidade. Jesus é o Cristo vivo, não é? Ele morreu, mas ressuscitou. Mas aqui nos diz assim, se os mortos não ressuscitam, também Jesus não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E os que morreram em Cristo, aqui ainda fala assim, e ainda permaneceis nos vossos pecados, porque nós dependemos de Cristo para o perdão dos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, dormiram aqui no termo de morte, porque quando a gente morre é como se estivesse num sono profundo. Então veja como a Bíblia trata desse assunto. Não é? Nós temos certeza que Jesus ressuscitou e temos certeza de que haverá sim a ressurreição. Mas quando será essa ressurreição? Olha aqui a resposta. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Aqui está falando todos os que são de Cristo, não são toda a humanidade, é todos os que são de Cristo na sua vinda. Isso está em 1 Coríntios 15, 22 a 23, não é? Então, quando que haverá ressurreição? Para restauração da vida novamente, para sempre, para a vida eterna. Quando Jesus voltar, na vinda dele. E Jesus já veio? Não. Então,
Ninguém que morreu, mesmo em Cristo, não está em nenhum lugar, não está no céu, não está num purgatório, não está no inferno, que é um assunto que a gente vai falar posteriormente. Então, todos que morreram estão no pó da terra, esperando a ressurreição na volta de Cristo. Os que morreram em Cristo. Ou seja, os que morreram, né, dentro. Um dia a gente vai falar sobre a salvação, e aí a gente vai entender melhor esse assunto. E aqui, esclarecendo um pouco mais, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 16, nossa, é muito esclarecedor. Olha o que nos diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, que nós já sabemos que é os que morreram, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha o que está dizendo aqui. Está dizendo que se nós estivermos vivos na volta de Cristo, jamais nós iremos para o céu antes dos que morreram, e nem eles vão antes da gente. Então, na volta de Cristo, todos os que estiverem preparados irão juntos para encontrar Jesus. Então, aqui continuando, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e aí sim os mortos em Cristo ressuscitará primeiro. E a gente sabe, já postei aí um outro vídeo falando sobre que haverá duas ressurreições, a da vida e a da condenação. Então, quem ainda não conhece esse assunto pode estar procurando e assistindo os outros temas, tá bom? E agora, finalizando esse tema, né, tão curioso e ao mesmo tempo tão importante para que nós nos preparemos, né? Nós precisamos estarmos preparados em vida, vivermos uma vida dedicada a Deus, buscando conhecer cada vez mais e se inteirando cada vez mais. E ao mesmo tempo preparados, porque se hoje nós fecharmos os nossos olhos e dermos nosso último suspiro, com certeza tudo que nós decidimos a respeito de Deus, da aceitação das verdades de Deus, da aceitação de Deus na nossa vida, de querer fazer o bem que Ele nos propõe, é a partir daquele momento que define o que acontecerá conosco na volta de Cristo. E nós vamos estar postando outros vídeos falando a respeito da salvação, como eu já citei. Então, hoje, né, nós finalizamos aqui com essa mensagem, mostrando para você que não é necessário ter medo nem da morte, porque quando a gente morre realmente é como um sono profundo, não haverá nenhum tormento, nada, e nem dos que morreram. Nós vimos no último vídeo, né, a respeito das profecias aí, mostrando como que Satanás desejará enganar, se possível até os escolhidos, né? E como que ele vai enganar? Se fazendo de uma pessoa que morreu, mas não é a pessoa de verdade. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos buscar cada vez mais, tá? Essas verdades de Deus para estarmos sempre mais preparados. Ok? Vamos finalizar fazendo uma oração e que Deus possa te abençoar muitíssimo. Querido Deus, graças te damos por essas verdades que nos consolam e ao mesmo tempo nos adverte e nos dá uma direção para a nossa vida. Que o Senhor possa estar com todos os ouvintes aqui e que eles possam estar, Senhor, decidindo seguir a Ti de todo o seu coração. Em nome de Jesus, amém.